Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial aos nossos alunos aqui da sede do Centro de Brasil Oliveira Paiva. Inclusive daqui a pouquinho o professor Júlio César vai estar se deslocando para a Oliveira Paiva. Abraço para o Bandeira Neto, para o Dudu e toda aquela equipe maravilhosa também, para o professor Joanilson também. Profezinho, esta semana, né, aconteceu alguns alunos que resolvi trazê-los para o senhor. Ótimo. Que não sabíamos, diferenciar quanto o MEI, que é o microempreendedor individual, contribui, ou o CI, que é o contribuinte individual, ou o segurado facultativo. Ou seja, fica se é 5, 8, 9, 11, 20% e o que eles têm direito. Nada melhor do que o mestre Júlio César para explicar para vocês, passo a passo. Com vocês, prof. Júlio César, esta mala sem alça. Obrigado pelo elogio. Ótimo. Bem, é o seguinte, o microempreendedor individual, conhecido MEI, ele tem um tratamento diferenciado. O governo estimula muito o microempreendedorismo. Então, como forma de incentivar o MEI, ele recolhe 5% sobre o salário mínimo. Quando ele recolhe 5% sobre o salário mínimo, ele fará jus auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, o seu dependente, o salário maternidade também fará jus, e o seu dependente também poderá obter o auxílio reclusão e a pensão por morte. Então são esses os benefícios devidos ao MEI, porque ele recolhe uma alíquota menor. Caso o MEI queira se aposentar por tempo de contribuição, ele só vai poder se aposentar por tempo de contribuição caso ele complemente a diferença até os 20%. Pagando 15 a mais. Né? Então ele vai ter que pagar os 15 a mais acrescidos de juros, caso ele queira se aposentar por tempo de contribuição. Então basicamente são esses os direitos do microempreendedor individual. E falando de CI? O CI, o contribuinte individual, ele pode recolher por conta própria. Aí ele vai pagar através da guia da Previdência Social. Então o contribuinte individual, ele pode recolher, primeiro, pelo plano simplificado, 11% sobre o salário mínimo. E aí a situação dele é semelhante à do MEI. Ele vai ter direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, vai poder se aposentar por idade e vai poder deixar ao seu dependente pensão por morte e auxílio reclusão. Caso o contribuinte individual queira se aposentar por tempo de contribuição, ele também vai fazer igual ao MEI, que é complementar aos 15%. Não, ele contribuiu 11%. Perdão, 9%. Desculpe, se ele pagava 11%, para fechar os 20%, ele vai complementar com 9%, você está correto. E o facultativo? Pronto. O facultativo, ele tem uma situação semelhante, porque aquele facultativo que é segurado de baixa renda, que está inscrito no CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para fins de obtenção de benefícios assistenciais, programas sociais, ele pode contribuir com 5% sobre o salário mínimo. E aí também fica na situação semelhante à do MEI, né? E ele também pode recolher 11% sobre o salário mínimo, também ficar na situação semelhante à do MEI. Caso ele queira se aposentar por tempo de contribuição, ele vai ter que complementar, né? E aquele segurado facultativo que recolhe 20%, ele fará jus aos benefícios do MEI, mais aposentadoria por tempo de contribuição, já que ele está pagando com a alíquota fechada de 20%. Então, basicamente, são essas as alíquotas e são esses os benefícios devidos ao segurado MEI, ao contribuinte individual em geral e ao segurado facultativo. Prof, inclusive aqui, o MEI, o CI e o facultativo, eles contribuem todos através de carnês? O MEI, ele também, porque junto com a contribuição previdenciária, o MEI também recolhe um percentual pequeno, que seria a sua contribuição pelo fato de ter empregado, de contribuição também para fins dos impostos a nível estadual. Então ele não recolhe nos mesmos moldes do contribuinte individual e do facultativo, porque a contribuição dele abrange não só a previdência,
vai também abranger, se ele tiver um empregado, que ele pode ter um empregado, vai envolver também os direitos, os deveres trabalhistas. Professor, então quando se fala de MEI e CI facultativo, desses aí eles não vão ter direito a auxílio acidente ou o MEI também vai ter? Não, porque é o seguinte, o auxílio acidente Só é devido a quem? só é devido ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Então, esses segurados que nós falamos, contribuinte individual e facultativo, não tem direito ao benefício do auxílio acidente. Tem direito sim ao benefício do auxílio doença, a aposentadoria por invalidez. Já que o senhor falou também agora no finalzinho também sobre existe uma grande diferença, né, prof, sobre o segurado, sobre o autônomo, não é isso? Ótimo, que sempre ótimo. fica essa dúvida sempre. E o segurado autônomo Avulso. e o avulso. Eu escuto muito a pessoa se referir avulso como se fosse o trabalhador autônomo. São duas coisas diferentes. O trabalhador autônomo, ele trabalha por conta própria, ele pode prestar serviço a uma empresa sem vínculo empregatício, e quando ele vai prestar serviço a uma empresa, ele presta o serviço diretamente, não tem intermediação. Já o trabalhador avulso, exemplo do pessoal que trabalha na área portuária, ele presta serviço sem vínculo empregatício, mas ele tem a intermediação do sindicato, do órgão gestor de mão de obra. Então, muitas vezes a pessoa fala avulso, quando na verdade quer dizer autônomo, né? Então, basicamente seria isso. O trabalhador avulso, para poder prestar serviço, tem que haver a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. O famoso órgão, né? O órgão. Já o trabalhador autônomo não tem intermediação, ele vai prestar o serviço diretamente, não tem essa intermediação. Professor, no caso, tipo assim, a nossa última dúvida que ficou dos internados foi sobre o auxílio acidente. Quando a pessoa vai obter a estabilidade, no caso, ficou só essa dúvidazinha também. Pronto, é o seguinte, a estabilidade do emprego, a manutenção do contrato de trabalho, é para aquele segurado que esteve em gozo do auxílio doença acidentário. Então, por exemplo, o segurado empregado, ele vai entrar em gozo do auxílio doença acidentário depois dos 15 dias que são pagos pela empresa. Então, se o segurado empregado, por exemplo, ele ficou mais de 15 dias afastado, ele fez uma perícia médica, a perícia médica considerou o benefício dele como sendo proveniente de um acidente do trabalho, e vamos imaginar que ele teve alta hoje, em abril de 2019, ele vai ter essa estabilidade até abril de 2020, recebendo o auxílio acidente ou não. Então só tem direito a essa estabilidade aquele segurado que esteve em gozo do auxílio doença acidentário, que o próprio nome já diz, que é proveniente de um acidente do trabalho. Bem, galerinha, mais um super bate-papo com o professor Júlio César. Foi um breve bate-papo porque ele já eu vai... vim aqui por livre e espontânea vontade. Por livre e estou espontânea alegre e vontade. satisfeito. Gente, vocês querem que eu fale a verdade? Eu peguei a bolsa dele hoje e escondi na cantina do colégio, porque era a única maneira de ele dizer, eu não vou poder ir porque a chave do carro dele estava dentro da bolsa. Então, mas mesmo assim, por livre e espontânea pressão, ele pôde se deslocar até aqui nessa salinha para que pudéssemos gravar essa super dica para vocês aí que nos acompanham sempre pelo canal do YouTube, Alô, galerinha. Profecinho, para finalizar, aquele abração para a galera que me acompanha sempre, em especial hoje ao meu padrinho do coração, César Bonfim, dono da Casa da Fruta lá na Ceasa, seu irmão Francisco Bonfim também, Edinaldo Bonfim. Você aí, ó, você comerciante que quer comprar aí seus produtos como alho, batata, até produto aqui, goiaba, também tem cebola, tem ameixa seca, uva passas, também tem kiwi, também algumas coisas frescas também, ameixa fresca também, morango, enfim, manga. Vai lá na Casa Fruta, lá na Ceasa, procura a Casa Fruta, César Bonfim e o Francisco Bonfim. Geração concurseira, meu amado mestre, fera da gestão previdenciária, Júlio César, e alô, galerinha, colégio de concurso, antenados, 24 horas, dentro de Tiradentes, grandes conquistas começa aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles, porque eles estão em Fortaleza. Falando em homenagem a vocês, beleza? Então, bem, galerinha, é isso aí, né, pro futebol é assim, você torce Fortaleza, torce Ceará, é assim, o futebol é aquela brincadeira de sadia, tem que ficar na arquibancada, aquela discussãozinha de teu time não é bom, teu não, mas fora da arquibancada, a amizade prevalece. Na minha casa, somos divididos, são vários irmãos, Fortaleza e também Ceará. Enfim, é para mostrar para vocês que independente de camisa, times ou cores,
a união, o respeito ao próximo tem que sempre prevalecer. Exatamente. Obrigado a todos vocês e abração pro paizão do coração, Mega Sigma Design. Tchau, valeu, fomos!